Que já está aqui a postos, que é vitimólogo e criminólogo. Que saudades de você, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo ótimo, e você? Ah, tô melhor agora, com a sua participação, tempo, né? Como sempre aqui, que é muito bom. Olha, hoje com o doutor Eduardo Leite, nós vamos falar de todos os acontecimentos que ganharam destaque na imprensa de todo o país. Um deles é sobre a libertação de 7 dos 12 torcedores corintianos presos em Oruro, na Bolívia, pela morte de um jovem numa partida da Copa Libertadores no mês de fevereiro. Eles saíram agora, chegaram, eu vi até alguns depoimentos nos jornais, nós falamos com o Laerte. Toda essa história que aconteceu, os que ficaram lá, eu vi que tinha alguns torcedores que ficaram fora do estádio e que não tinha muito envolvimento em relação a isso. Você acha que foi um excesso de poder aí da justiça boliviana ou não? Você acha que foi de bom tom? A justiça, ela boliviana ou qualquer outro país, ela funciona exatamente da mesma forma, ou seja, você tem todo um processo de amadurecimento em relação ao procedimento. Sim. Uma vez constatado um crime, obviamente a polícia começa a fazer a apuração. Esses 12 corintianos que foram presos foram investigados sob suspeitos da morte do rapaz, do Kevin Espada, que é o boliviano, o rapaz que tinha 14 anos, no jogo do Corinthians e mais um time boliviano, na Libertadores em fevereiro. Então, o que aconteceu? A justiça boliviana, ela funciona da mesma forma, né? Ou seja, iniciou um processo investigatório, começou a se apurar, principalmente em relação às imagens. As imagens são imagens ruins, né? Ou são imagens difíceis de você detectar. E por conta disso, passou aí 3 meses. Só para você ter uma ideia, o tempo de investigação num processo criminal no Brasil são 84 dias. Após 84 dias, em princípio, o juiz tem que colocar o réu na rua se eventualmente não se encerrar dentro do processo criminal. Então, levou 100 dias para fazer uma apuração. E, consequentemente, a justiça boliviana, ela também tem o mesmo procedimento. E o procedimento foi esse. Né? Chegou-se à conclusão em função até do depoimento do menor, do adolescente de 17 anos, que, por sinal, nós tivemos 2 ações importantes. Primeiro, que foi um promotor de justiça da Bolívia que veio para São Paulo para ouvir o menor. E o que deu nisso, quando ele ouviu o depoimento? Ele foi ouvido inclusive no consulado boliviano aqui em São Paulo, foi ouvido. Esse procedimento foi encaminhado para a justiça boliviana, porque tem uma promotora que cuida do caso lá com relação que envolve os corintianos, e deu continuidade ao procedimento. Né? O que foi levado em consideração nesse depoimento? Segundo o advogado do menor que confessou o crime, o depoimento, a confissão desse menor teve uma relevância, né, e influenciou a promotoria da Bolívia, né, a fazer essa liberação, ou seja, o alvará de soltura e retirar o processo criminal contra esses 7 corintianos. Esses 7 corintianos, eles não respondem mais o crime de homicídio lá na Bolívia, ou seja, agora, nós temos mais 5 corintianos que alguns indícios ainda existentes contra eles faz com que permaneçam à disposição da justiça boliviana, porque a princípio nós olhamos e achamos, isso é injusto. Se eventualmente um estrangeiro vier para o Brasil e cometer alguma coisa parecida, vai ficar preso à disposição, vai sofrer o mesmo do processo, ou seja, o processo judicial, que é um procedimento, né? Não importa qual é o país, né? Se for para os Estados Unidos vai acontecer a mesma coisa, se for para a Europa vai acontecer a mesma coisa. Se tiver suspeita de envolvimento, passa pelo mesmo processo. Exatamente, esse período de maturação, esse período de coleta de provas. É normal, né? Esse período. Não vejo nenhum exagero em relação a isso, tá? Ou seja, por mais injusto que possa ser, e sob o ponto de vista dos brasileiros, passou a ser injusto. Mas dentro do procedimento judicial, na verdade, foi o tempo necessário para chegar a essa conclusão. Agora, em relação aos 5 que ficaram presos ainda, tem previsão de soltura ou não?
porque o advogado deles, ele está confiante, saiu nos noticiários. Ali realmente deve ter alguns indícios, algumas imagens que de alguma forma comprometem esse rapaz, porque há de convir comigo, um adolescente de 17 anos que sai daqui e entra num país estrangeiro, tem alguma coisa errada. Alguém levou esse garoto para lá, né, esse adolescente para lá, se de fato isso aconteceu, de acordo com a confissão dele, né? Ou seja, então tem algumas pessoas que são responsáveis. Nós discutimos muitos crimes praticados por menores envolvendo maiores. É a mesma coisa lá na Bolívia, não pode ser diferente, né? Ou seja, justiça ela funciona igual para todos os países. Mas como que é? Os amigos que levaram essa criança de 17 anos lá, criança não, um adolescente, né? Praticamente quase um adulto, mais um ano um adulto. Mas é menor de idade. É menor de idade, ainda é menor de idade. A pessoa que levou se torna responsável juntamente com os pais ou não? Como que fica esse processo? Sem dúvida nenhuma. Se um menor pratica um crime, um delito, ele tem lá a punição, que acontece aqui no Brasil. O maior, obviamente, responde em função ou por ter participado, ou por ter instigado, ou por ter induzido. Ou seja, existem alguns indícios que nós não conhecemos o processo. Mas os pais ficam fora disso? Não, os pais a princípio ficam, mas pode ocorrer aí uma sanção, pode acontecer aí uma sanção aqui no Brasil. Ainda não se decidiu se abre ou não um procedimento contra o menor. O menor confessou, mas ainda não tem um procedimento, né, apurando esse fato praticado em função da confissão do menor. Tá? O governo brasileiro ainda não resolveu com relação a isso. Até para a gente concluir, doutor Eduardo, eu acho que falta conscientização. O brasileiro também precisa ter educação na hora de torcer, afinal de contas existe a questão de você respeitar, de olhar, ver as prováveis causas que algum instrumento ou, né, o fogo de artifício que foi levado lá, enfim, a gente precisa imaginar inúmeras possibilidades que podem vir, porque nem sempre dá certo. Tudo que a gente vai fazer ali nem sempre é festa. Então é bom a gente prestar atenção nisso. E quando o senhor tiver mais informação para passar, eu sei que você sempre traz aqui para a gente fica sempre bem informado. Então eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar da violência, que está todo mundo acompanhando, de grandes assaltos que acontecem e por nada os assaltantes acabam matando pessoas, seja incendiando, atiram. Então a gente vai discutir sobre isso com o doutor Eduardo Leite daqui a pouquinho. E eu vou dar um recadinho e já volto. Até já. Que bom estar com você. Passou